12 de agosto de 2022, nós estamos na sexta-feira da 19ª semana do Tempo Comum. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, sintam-se todos bem acolhidos nesse momento breve de reflexão litúrgico-bíblica. Louvado seja Deus, chegamos a mais um fim de semana na presença do Senhor, nos consagrar esses dias próximos que são destinados ao nosso descanso. Louvado seja Deus. Nós vamos meditar nessa sexta-feira que ainda é dia de labuta, de trabalho, de suor, não é? O evangelho proposto pela liturgia para essa sexta-feira, que é o evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos do 3 ao 12. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir a sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo, quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros, porque os homens assim os fizeram. Outros, ainda, se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos filhos e filhas, o evangelho de hoje compõe uma das páginas da Escritura mais difíceis de ser anunciada, sobre a qual se é mais complicado de se pregar e anunciar. Muitos pregadores, ao se deparar com esse texto, ou pulam ou fogem do assunto, porque nós vemos hoje em dia, infelizmente, muitos dos irmãos das nossas comunidades que se casaram e, infelizmente, o casamento não deu certo e acabaram se unindo com outras pessoas. É como que se descumprissem isso que Jesus está dizendo. E aí, por respeito humano, pouco se fala da questão do divórcio e do adultério como pecado público. Mas isso nós não podemos omitir. Não tem jeito. Aliás, existem outras temáticas também, que a gente sabe que tem pessoas que é desse jeito ou daquele, e a gente acaba não falando por respeito humano, mas que precisa ser falado. Às vezes nós mesmos trazemos em nós situações que nós ainda não vivemos o evangelho, e nem por isso nós temos de deixar de conhecer ou de anunciar a verdade. Primeira coisa, o sacramento do matrimônio, quando ele acontece na vida de um casal, o casal se torna uma só carne. O sacramento é indissolúvel, não se desfaz quando ele acontece. A questão está, nessa tal união ilegítima de que fala Jesus, é que a maioria dos casamentos pode ser que não tenham acontecido.
Como assim, padre? Porque o sacramento do matrimônio, eu sempre digo isso, dos 7 sacramentos é o sacramento mais exigente para ele acontecer de fato. Tem muita gente que realiza a celebração litúrgica matrimonial na igreja, mas que não casa, acreditam? Pois é. Porque é um sacramento que tem exigências não somente na celebração litúrgica, mas antes e depois dela. A gente precisa dar uma estudada mais na questão sacramental da igreja. O sacramento do matrimônio tem muitas exigências e para que ele aconteça, de fato, todas elas devem se cumprir. O padre não vai aqui dar uma aula de Código de Direito Canônico, porque não é o objetivo. Mas um fato é, se eu estou ainda noivo ou namorando, eu preciso conhecer bem o que é o sacramento do matrimônio, as suas exigências, e se eu estou de fato apto para receber um sacramento. Por que, minha gente, que eu estou dizendo isso? Vocês que ainda não são casados, mas que namoram ou que são noivos, estão próximos do casamento, sei lá. Se vocês não forem viver uma vida daquilo que exige o sacramento, não casem na igreja, né? Tem muita gente que exige assim, nossa, você precisa casar na igreja para você sair do pecado, né? Vocês já devem ter escutado isso. Você precisa casar na igreja para sair do pecado. Uma pessoa ou outra sempre diz a um casal que ainda não se casou na igreja essa frase, não é? Que adianta eles, de fato, estão em pecado público, porque vivem juntos sem o sacramento. Mas o que adianta ir diante do altar, casar, tudo bonitinho, mas na semana seguinte do casamento eles não vão à missa, que também é um preceito, ou seja, continuam em pecado público, mortal. Consegue entender? Que as pessoas às vezes querem cumprir uma lei, que é uma lei eclesial, é uma lei da igreja, mas não estão dispostas a viver as outras. Se eu vou receber um sacramento do matrimônio na igreja, um templo, diante do ministro, diante da igreja, eu tenho que querer, de fato, levar uma vida de santidade. Senão não adianta. Senão é trocar um pecado por outro. E levar uma vida de santidade não é somente ir à missa todo domingo. É cumprir o mínimo que são os preceitos da igreja, que são os 5 mandamentos da igreja, é cumprir os 10 mandamentos da lei de Deus. Todos nós temos pecados, temos falhas, tendências, inclinações. Mas nós temos de tentar uma busca da vida de santidade. O padre está fazendo essa reflexão porque você que ainda não se casou, pense bem antes de se casar. Se você se casar na igreja, você tem que... O que o sacramento do matrimônio confere a um casal em relação aos outros casais que não são casados na igreja? Aquele casal se decidiu por conta própria, publicamente, se tornar imagem de Cristo e do amor de Cristo e da igreja no mundo. Olha que sério. Mesma coisa, um jovem que opta pelo sacramento da ordem, por ser padre, ele também está diante da igreja, optando, fazendo uma livre escolha de ser a imagem de Cristo sacerdote no mundo. É uma coisa séria. Esses 2 sacramentos do serviço. Vocês que não casaram-se ainda, primeiramente, veja se é a pessoa certa. É no namoro que a gente faz discernimento. Se você não percebe que as pessoas... Não é que você vai encontrar uma pessoa 100% que te agrade. Porque todo ser humano tem defeitos. Mas você tem que fazer uma pergunta para você mesma. Para você mesma. Eu serei capaz de viver com essa pessoa até o resto dos meus dias? Até o fim da minha vida? Ah, eu não vou aguentar 2 meses. Então não casa na igreja. Cai fora. Não insista em coisa que você tá vendo que não vai dar certo. Consegue compreender, minha gente? Agora, se é um casal que já vive uma entrega,
um respeito mútuo, uma compreensão mútua. Sim, é o homem da minha vida, é a mulher da minha vida. De fato, invista e procure viver uma vida de santidade se você vai casar na igreja. Não precisa, nem case na igreja. Consegue compreender? Sacramento. Vou falar uma coisa, talvez alguns possam contestar. Sacramento é um ato humano com o toque divino para quem decide viver a fé. Se você não quer viver a fé, não é compatível o sacramento com a sua vida. Se converta antes. Né? Tem gente que pensa que a gente vai fazer uma missa, por exemplo, para converter as pessoas. Não. A religião católica, não. Primeiro ela se converte, ela é evangelizada, ela é iniciada, depois ela recebe o sacramento. É o contrário. Você que já é casado e vive com o seu cônjuge, você precisa viver o amor conjugal. Você precisa amar, entregar-se. Você precisa viver o amor à entrega. E não é simples, não é fácil, é desafiador viver a entrega conjugal. Ter paciência com os defeitos do outro, às vezes silenciar, perguntar ao outro o que lhe falta, como você está. Hoje em dia a gente vê muitos casais vivem de maneira tão fria, não sabem o que o outro está passando. Ter mais carinho, mais afago, mais doçura. E se você que está escutando essa oração já é um casal de segunda união, é você aceitar a sua cruz, meu irmão, minha irmã. A palavra é clara. O casamento, quando acontece sacramentalmente, ele é indissolúvel. Você vai levar essa chaga até o resto dos seus dias e você tem que aceitar que é uma revelação vinda do próprio Jesus Cristo, que é Deus. Então entrega talvez essa sua abdicação da vida sacramental como uma penitência. Sirva a igreja, utilize-se do serviço para santificar o seu lar. Tem tanta gente que se revolta. E quando a gente se revolta contra Deus e contra a igreja, tudo fica pior. Porque é Ele quem sabe o que é o correto ou melhor para nós. Sirva a igreja com amor e deixe que o seu serviço santifique você, o seu esposo, sua esposa, os seus filhos, sua família. Que Deus nos ajude. É muito difícil refletir esse evangelho, minha gente, mas à luz do Espírito, com caridade, sem julgamentos, a gente consegue, de maneira muito santa, e a gente cumpre a vontade de Deus. Uma sexta-feira abençoada. Quem é solteiro, viva a santidade na sua condição. Quem é casado, ame o seu esposo, a sua esposa. Seja carinhoso. Mostre o seu amor. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembre-se sempre, Deus está no comando de tudo.